Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nós hoje vamos falar sobre como o tarot pode vos ajudar no vosso desenvolvimento pessoal. Então, sim, eu sei que muitos de vocês vão achar e acham que o tarot e os oráculos são apenas para adivinhar ou prever o futuro, mas isso não é bem assim. E esse é o primeiro ponto que eu queria aqui trazer antes de nós entrarmos para algumas formas de vocês trazerem o tarot como para o vosso desenvolvimento pessoal. Então, assim, o tarot e os oráculos, de uma forma geral, ficaram muito banalizados e muito vulgarizados nos últimos tempos. Vocês sabem disso, todos nós sabemos disso. Basta abrir um TikTok da vida, não é? E vermos lá mensagens bem rasas, muito generalizadas, porque uma mensagem coletiva é sempre mais geral, né? Generalizada do que uma mensagem particular, obviamente, ou do que uma leitura particular. A questão aqui é a generalidade ficou demasiado geral, portanto, é sempre vídeos em que mais ou menos as cartas já estão preparadas para dizer que o ex vai voltar, ou que há um dinheiro divino que vai chegar não sei de onde, vai cair do céu, porque nós abanamos uma árvore qualquer e vai cair do céu, porque a pessoa merece, porque estava escrito que a pessoa vai receber o dinheiro, entendem? Coisas assim, deste sentido, e as pessoas acreditam nisto. O problema está aí, o problema é que há uma banalização na forma de nós vermos o tarot, assim como na astrologia por causa dos horóscopos dentro das revistas antigamente, lembram-se disso, pronto. Sendo que nós não somos apenas o nosso signo solar, aquele signo que nós conhecemos, que corresponde ao mês que nós nascemos, certo? Assim, tal como a astrologia, nós também temos aqui uma banalização, uma vulgarização do tarot, dos oráculos, em que as pessoas têm a tendência de querer sempre saber o que é que vai acontecer e agora está muito na moda, fazer tiragens para ver e prever o que é que vai acontecer com o político X, com o cantor Y, com o artista não sei das quantas, estão a perceber a coisa? Pronto. Então, é isto que nós estamos a ver. Então, há sim uma vulgarização. Mas, e aqui vai o segundo ponto, o tarot não serve para adivinhar o futuro, porque o futuro não existe, ok? O futuro e o passado e o presente, como nós o conhecemos aqui na 3D, é só isso. Foi uma forma que nós inventamos ou criamos para conseguirmos cronologicamente colocar o tempo, porque nós não o entendemos da mesma forma como acontece na parte espiritual. E, uma vez que não existe futuro, porque o futuro é criado pelo presente, então aquilo que nós estamos a fazer hoje, agora neste momento, está a definir aquilo que nós vamos viver, o que nós consideramos como futuro. Da mesma forma que o que nós consideramos como passado, na verdade, já foi em algum momento o presente. E o que nós estamos a viver no presente é ou foi em algum momento o futuro lá do passado. Estão a perceber a coisa aqui? Pronto. Então, eu não me quero alongar mais nisto porque isto dava um outro vídeo. Então, não dá para ler o futuro ou para adivinhar o futuro porque o futuro não existe, ele depende daquilo que nós fazemos no presente. E o que existe sim, isto vai entrar nas questões das dimensões e tal e coisa, são as infinitas possibilidades, como dizia a Louisa Hay. Aquilo que o tarot faz, os oráculos fazem, na verdade é ler a energia que está propensa. Porque, tal como dizia Louisa Hay, nós temos infinitas possibilidades e, segundo, eu não vou entrar muito no assunto porque, como eu disse, dá um outro vídeo, mas segundo algumas teorias dentro da espiritualidade, e não só na física quântica, né, nós temos as dimensões, nós temos as realidades, o que nós podemos chamar, sei lá, de realidades paralelas, enfim, realidades. E o que acontece é que tudo está a acontecer ao mesmo tempo. Como tudo está a acontecer ao mesmo tempo, o passado, o presente e o futuro, significa que nós já temos infinitas possibilidades de que aquela coisa já acontece. Então nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo, uma Diana super milionária, nós temos uma Diana que vive debaixo da ponte, nós temos uma Diana que pode ser psicóloga, pode ser isto, pode ser aquilo. Estão a perceber a ideia? Uma que é casada com uma mulher, outra que não é casada, é solteira, outra que tem uma data de filhos. Estou a perceber onde é que eu quero chegar? A questão é que nós apenas acessamos a essas realidades, mas isso é um outro vídeo, se vocês quiserem, claro, ou se me apetecer fazer o vídeo, claro, obviamente. Então o que acontece é que nós lemos a tendência, tal como numa empresa que se faz as projeções e alinham-se objetivos para o ano seguinte, portanto,
Ou seja, nós estamos num ponto, isto numa empresa, nós estamos num ponto, faz-se uma previsão para o próximo ano, de que se vai faturar isto, se vai faturar aquilo, estão a perceber a ideia? No tarot e os oráculos é exatamente a mesma coisa, nós apenas lemos a energia e a tendência que está naquele momento. Isso não significa que é determinante, assim como a astrologia, não é determinante que aquilo vai acontecer, ok? E não deveria ser. Então, se algum tarólogo, algum cartomante diz que determinada coisa vai acontecer nas próximas horas e determina, ou seja, determina no sentido de ser fixo e que vocês não têm possibilidade de fugir daquilo, portanto, determina que aquilo é e que vai acontecer, não sei se não será um tarólogo, um cartomante um pouquinho para o falso, ou que se usa de métodos um bocadinho estranhos, porque nada é determinante, ok? Se há uma coisa que eu aprendi com a espiritualidade é justamente isso, que não existe nada de fixo, entendem? Porque tudo aqui é possível de ser alterado no presente. Então, o que se lê são tendências. Então, vamos supor que vocês estão num caminho, vocês têm 2 caminhos, não é? Portanto, vocês estão num dos caminhos, e vocês têm 2 caminhos. Mas vocês estão mais inclinados, já começaram a caminhar pelo caminho B, vamos supor, certo? Isso significa que nós vamos ler o que está em aberto naquele caminho. Entenderam? Isso não significa que seja o futuro, porque se vocês decidirem, ok, eu vou dar aqui 2 passos atrás e vou pelo caminho A, vou sair do caminho B e vou pelo caminho A, o que vai acontecer é que aquele futuro que se tinha previsto, entre aspas, tudo entre aspas, vai deixar de existir e nós vamos começar a ver as possibilidades que existem pelo caminho A. Entenderam? Pronto. Então, lê-se tendências energéticas. Tem a ver com aquilo que nós estamos a magnetizar ou a atrair, como que vocês quiserem chamar, para o nosso campo naquele momento. Ok? Então, eu trouxe-vos aqui que esta é a minha dificuldade de concatenar as ideias para vos dizer aquilo que eu já pratico. Então eu tive que estar um pouquinho concentrada para perceber de que forma que eu uso o tarot e os oráculos para o desenvolvimento pessoal. Então eu reuni aqui alguns pontos que eu gostaria de falar convosco. Eu tenho aqui 6 pontos, que isso faz-se normalmente aqui pelas plataformas, né? Algumas pessoas fazem isso, que é tirar uma reflexão diária. Portanto, vocês podem pegar um oráculo ou no tarot mesmo e tirar uma reflexão diária, tirar uma carta por dia, por exemplo, todos os dias, no vosso momento de conexão, em que vocês fazem ali uma questão mais, uma questão que não é o que é que vai acontecer hoje, não é nesse sentido, mas no sentido de o que é que eu posso, ou de que forma é que eu posso resolver as situações, ou de que forma é que, entendem aqui a coisa? Como é que eu posso resolver, como é que eu posso melhorar, qual seria a orientação para eu atravessar o dia de hoje, e vocês ao longo do dia lembrarem-se daquela orientação, né, para resolver, solucionar problemas ou para lidarem com pessoas, por exemplo, ok? Pronto, e vocês podem fazer também de forma semanal, que eu faço isso, mas não faço tão a miúdo quanto eu gostaria, porque de facto eu esqueço-me de fazer, não é? Pronto, mas é isso, mas vocês podem fazer semanal, em que escolhem um dia, que seria importante para vocês, e ali vocês abrem um jogo, né? Abrem umas 3 cartas ou uma carta que vos traga uma reflexão para aquela semana, e vocês meditam, entre aspas, naquela semana, naquela orientação que vos saiu, ok? Se vocês quiserem, podem manter uma espécie de diário ou de semanário, não é? Em que vocês vão anotando as cartas que saíram e as reflexões que vocês tiveram com aquela carta, tá? Depois há aqui um outro que eu faço bastante, que tem a ver com explorar bloqueios e padrões. Portanto, há uma leitura, aliás, há 2 leituras, as minhas leituras normalmente já são assim, já trazem esse quê. Mas eu tenho uma leitura específica que eu chamo de Caverna de Hecate, justamente para ver bloqueios e padrões, ok? Então ela é específica para ver aquilo que a pessoa não está a conseguir ver. E é uma leitura particular, obviamente. E eu não faço tanto agora, mas fazia aqui há uns meses, eu fazia uma leitura coletiva, em que também com Hecate, não é? Obviamente, mas que de escolha de opções, em que as pessoas poderiam escolher uma das chaves, que eu tenho hoje aqui no altar, não é? Em que as pessoas escolhem uma das chaves para receber a mensagem justamente de bloqueios naquele momento que elas não estão a conseguir ver, ok? Pronto.
Então eu não faço tanto, porque eu percebi que as pessoas no outro canal gostam mais de coisinhas com a astrologia e com os signos, e de coisas muito, o teu ex vai voltar, entenderam? O teu ex vai sofrer pela porcaria que está a fazer, que é esse tipo de conteúdo que tem mais por aí, não é? Enfim. Então o tarot também dá para fazer isto, dá para nós vermos os padrões. Vamos supor que há uma situação que tu percebes, eu já vivi isto, eu só me relaciono com pessoas deste género, ou então já vivi este tipo de situações, o que é que se passa, não é? Um dos meus padrões, um dos meus bloqueios é a parte financeira, que não é só meu, tem a ver com a parte ancestral, obviamente, mas que está lá, não é? Ancestral, e tem a ver também com a lição que eu e o meu marido juntos temos que aprender, coisas assim que também existem, né? Pronto. E eu utilizo também para ver bloqueios e padrões, e podes fazer a mesma coisa. O outro aqui, que é muito usado também, que é trabalhar objetivos e também na tomada de decisões. Ou seja, como é que eu posso saber se aquela, vamos supor que me aparece uma oportunidade, né, na frente. Vamos supor que eu estou a trabalhar num local de trabalho, mas aparece-me uma outra proposta de trabalho que vão pagar melhor, mas vai ser numa cidade, sei lá, 300 km, vamos supor. E eu teria que me mudar, portanto, mudar a família, mudar a casa, mudar tudo, né? Mudar tudo. O que é que nós podemos fazer? Uma tiragem para ver o caminho que nós estamos atualmente e para ver essa nova oportunidade. Como é que nós estaríamos nessa oportunidade? Que desafios estaríamos nessa oportunidade? Que tipo de energia traz aquela oportunidade? Ok? Isto também dá para fazer com o Lenormand, ou o baralho cigano, como é comumente chamado, também dá para fazer. Mas eu gosto de trabalhar com o tarot justamente porque ele traz esta coisa de autoconhecimento, coisa que o Lenormand não traz. O Lenormand é alguma coisa mais... é aquilo e acabou. É mais direto, digamos assim, enquanto que o tarot traz-nos, ou os oráculos, traz-nos um momento de reflexão, que é isso que nos falta, não é? Falta-nos atualmente reflexão. Então nós podemos fazer isso na tomada de decisões e para direcionarmos os objetivos desta forma que eu vos falei, ok? E podemos utilizar, por exemplo, até notei aqui, que recursos eu preciso, ou como é que eu posso melhorar isto, ou o que é que eu preciso de deixar para trás para avançar nisto, entenderam? Pronto. Que, por exemplo, nos objetivos, imaginem que vocês querem, sei lá, um objetivo, sei lá, de perder peso, vamos supor, e vocês sentem que há ali, um bloqueio, vocês já tentaram várias vezes. O que é que acontece? Vocês podem tirar bloqueios padrões relacionados com o emagrecer ou o vosso corpo físico, que sai ali, e depois vocês podem tirar o que é que eu preciso, ou que estratégias eu preciso de adquirir ou de adotar para ter sucesso nesta empreitada. Entenderam? Pronto. Podem fazer assim. Uma outra forma, que seria a quarta forma, vocês podem utilizar os arquétipos dos arcanos maiores. Sim, né? Eu faço isso muitas vezes nos rituais. Então, mas vocês podem, que eu já ouvi também relatos de pessoas que utilizam com a radiestesia, né? Não deixa de ser um símbolo, é um arquétipo, é um símbolo. Então, os arcanos maiores, nós podemos, e também tem arcanos menores, mas maioritariamente os arcanos maiores nós podemos utilizar para fazer, ou podemos trabalhar como arquétipo, de ativar um arquétipo. Eu tenho, por exemplo, o arquétipo ativado do Imperador, que está no meu telemóvel, que é o bichinho que eu estou a gravar o vosso vídeo, não é? Mas eu ativo, por exemplo, os arquétipos com os arcanos maiores, ok? E tenho ativado, por exemplo, o arquétipo do Imperador, entenderam? Pronto, então vocês podem utilizar também para os vossos rituais, as vossas práticas mágicas, colocar no altar. Se vocês querem desenvolver, por exemplo, vamos supor que vocês querem engravidar, vocês podem utilizar, eu estou a lembrar de um tarot específico, que é o Videntes da Luz, se não estou em erro, o nome dele não é em português, que é o de Lights, calma, que ele está para ali em algum lado, não tenho aqui o nome, ok, pronto, mas é os Videntes da Luz, em que aparece, a carta da Imperatriz aparece grávida, de uma forma muito expressiva. Então vocês podem, porque também importa a imagem em si, não é qualquer baralho, não é qualquer imagem, entendem? Então vocês precisam também de escolher muito bem qual seria a imagem que vocês vão utilizar para trabalhar como símbolo, como arquétipo, seja ativar, seja nos vossos rituais. Então sim, vocês podem utilizar
para ativarem, para chamarem essa energia, essa força. Vocês podem também, se vos falta, vocês podem puxar essa força para vocês e vocês podem trabalhar também nos rituais, em que vocês fazem todo o vosso ritual e vocês querem trabalhar, por exemplo, a manifestação, a materialização. A Imperatriz seria uma boa carta, não é? Seria um bom arcano para vocês utilizarem, porque afinal de contas a Imperatriz só é a materialização, ela só manifesta, não é? Não é só manifesta, mas é, entenderam? É o arquétipo da manifestação, para mim, né? Pronto. Enfim. Então, outra coisa, de outra forma que vocês podem utilizar seria como uma ferramenta de meditação, que é também uma boa forma de nós aprendermos sobre os arcanos quando estamos a estudar tarô. Portanto, meditar sobre os arcanos, é vocês pegarem numa carta de tarô, num arcano, pode ser maior ou menor, e vocês meditarem e tentarem visualizarem, fazer visualizações, meditações relacionadas com aquela carta. Então, sempre que vocês precisam de, isto é uma boa técnica para se estudar, né? Quem está a aprender tarô, visualizar e vivenciar em forma de meditação aquela carta, mas também vos dá, e pode ser um aliado nos rituais. Por exemplo, vocês querem trabalhar num ritual, vocês podem fazer uma meditação com aquele arcano específico, ok? Uma outra forma que isso vai ao encontro da primeira forma que vos falei aqui, que é fazer o journaling, certo? Portanto, vocês tiram, isto não tem necessariamente a ver com, ou não tem necessariamente a ver com o primeiro tópico, que foi tirar uma mensagem diária. Vocês não têm que fazer isso para fazer o journaling, né? Mas eu faço muitas vezes, principalmente quando eu faço sobre os bloqueios, sobre os padrões, ou por exemplo, quando eu vou fazer a jogada, na minha tirada para os sabás, por exemplo, ou para algum ritual que eu queira fazer, eu tenho a tendência de escrever as reflexões e os insights que eu tive relacionado com aquela tirada. Então isso é o journaling, ok? Que na verdade é um auxiliar, ou é um método que vai auxiliar as outras ferramentas, entenderam? As outras formas. Então vocês podem fazer isso se tirarem mensagens diárias ou semanais, vocês podem fazer isto se vocês fizerem a meditação, vocês podem fazer isso quando fazem os rituais, vocês podem fazer isso se ativarem o arquétipo, por exemplo, vocês podem fazer, se fizerem uma tirada, se vocês necessitarem de uma orientação para a vossa situação atual, vocês podem também escrever, entendem? O journaling nada mais é do que escrever os vossos insights e reflexões, e terem, por exemplo, um caderno só para isso, não é? Um livro das sombras, sei lá, só para isso, para fazer esse tipo de journaling, entendem? Então, estas são as 6 formas que eu utilizo mais umas do que outras, obviamente, e claro que há coisas que vocês não precisam de utilizar todos os dias, mas são formas que vocês podem utilizar para o tarot. Portanto, como vocês podem ver, existem mais formas, existem mais coisas além de vou tirar uma carta para ver como é que está o meu ex, vou tirar uma carta para ver como é que está, o que é que ele pensa sobre mim, que é o que está aí na moda, não é? Pronto. E talvez por isso, pode ser um dos fatores que eu tenha dificuldade em trazer pessoas para os canais daqui do YouTube, né? Mas também das outras redes, porque eu não faço esse tipo de tiragens, de será que ele pensa em ti, será que o que é que ele sente por ti? Gente, pelo amor da santa, se a criatura não tem capacidade de vir ter convosco e dizer, olha, gosto de ti, sabem, eu ia dizer coisas com F, mas pronto, é isso. Entenderam? Não faz muito sentido, há coisas que não fazem muito sentido. E claro, tem muitas visualizações, entendem? Aqui é a banalização da coisa, mas vocês podem utilizar de uma forma, não precisam de trabalhar profissionalmente, vocês se souberem eu iria dizer o básico, vocês já podem fazer isto, entenderem? Para vocês, e não precisam de fazer para fora, vocês não precisam trabalhar profissionalmente para o tarot, entendem? E depois, existe aqui um conceito, tudo isto aqui que eu falei, vem dentro de um conceito, ou está dentro de um conceito de que nós não podemos tirar para nós o tarot, as cartas não podemos tirar para nós. Isso para mim é balela, porque senão eu também não poderia fazer auto-aplicação de Reiki, eu não poderia utilizar os cristais em mim própria, entenderam? Então para que é que serve termos estes conhecimentos só para os outros? E se eu não quiser trabalhar para os outros, se eu quiser trabalhar só para mim, entenderam? Não faz sentido. Então, o que pode acontecer é que, e isto acontece-me a mim e por isso é que eu procuro fora. É por este motivo, não é para outro.
Quando eu percebo que eu estou muito dentro do problema e emocionalmente estou muito desequilibrada porque estou muito presente no problema, eu vou procurar fora. É uma pessoa que eu chamo de estrangeira, porque assim ela não tem conhecimento da minha vida e ela pode ler exatamente aquilo que está, se for um bom profissional, entendem? Então, não passar o pano, não amenizar a coisa, entendem? Portanto, porque eu gosto disso, eu gosto de uma pessoa que seja direta e gosto de uma pessoa que me diga, olha, o problema é este, o problema é que tu comes demais, o problema é que tu és assim, ou o problema é que estás a fazer assim, entenderam? Pronto. Eu gosto pouco que me tentem dizer que a culpa realmente é de fulano, a culpa realmente é não sei do quê. Entenderam? Pronto, que pode ter também. Mas eu acredito que nós sempre temos uma cota à parte daquilo que estamos a fazer, né? Em tudo. Portanto, sempre vai ter aqui uns nossos pozinhos de perlim-pim-pim que vão trazer aqui as situações que nós vivemos, certo? Pronto, eu acredito nisso. Portanto, para mim faz sentido quando eu estou muito emocionalmente instável ou porque estou muito, sei lá, isso acontece muitas vezes quando eu quero, isto é para vocês, né? Portanto, o vídeo já está a ficar muito longo, enfim. Mas quando eu quero, por exemplo, tentar perceber o que é que se passa especificamente em relação com a minha mãe, por exemplo, alguma coisa que eu sei que tem a ver com ela e com a linhagem feminina, eu não trabalho para mim porque eu estou demasiado envolvida no assunto. Então eu tenho uma intuição, eu sinto que eu preciso de fazer isto, ou de trabalhar isto, ou de aprofundar este tema. Eu vou à procura de alguém estrangeiro que me possa auxiliar nisto, entendem? Então é por isto, é porque nós ficamos, a emoção quando ela não é bem trabalhada ou quando ela fica muito instável, pode nos cegar neste sentido, ok? E é por isso que eu recorro a alguém de fora, porque estou demasiado dentro do problema, entenderam? E não porque tem a crença que dizem que não é bom, porque... Estão a perceber a coisa? Pronto. Eu vou ficando por aqui neste vídeo. Digam-me aqui nos comentários se vocês já alguma vez tinham pensado nisto, ou se vocês já praticam alguma coisa destas, ou então se vocês praticam alguma que eu não referi aqui, ok? Vejo-vos no próximo vídeo e boas conexões. Beijinhos!